Oi, pessoal! Gente, vim tirar aqui algumas dúvidas, né? Bom, a gente está falando, quem assistiu a aula, é muito importante assistir a videoaula para poder fazer as tarefas, tá? Não adianta só pegar as folhas e ir direto na atividade, porque se não ler, não assistir a videoaula, vai ficar perdido e as respostas vão ficar vazias, sabe? As respostas ficam vazias de reflexões, ou seja, fica vazia de aprendizado. Não é só fazer atividade, é importante refletir, né, para a gente aprender. Então, assim, para a gente construir qualquer tipo de conhecimento. Então, a gente está falando sobre deslocamento, sobre migrações na cidade do Rio de Janeiro, né? Como o professor disse lá naquela aula. E aí, referente àquela aula, tem essas páginas da apostila. São 5 páginas, né? E vocês viram que são 4 páginas só para ler e só uma página que é a última que tem uma atividade. Então, baseado nessa leitura, vocês vão responder a essas perguntas que eu acabei de lançar aqui no nosso grupo, que estão aqui. Bom, assistam também a esse filme sobre diáspora africana. Vocês entenderam o que é uma diáspora africana? O que é a diáspora africana? O que é a diáspora? Diáspora é falar sobre o povo que saiu de um lugar e foi para o outro, né? Então, assim, a gente tem espalhado pelo mundo a diáspora africana, porque em diversos lugares do mundo tem afrodescendentes, pessoas que saíram do continente africano e foram escravizadas em outros países. Mas você também pode ter uma diáspora sem ser por uma saída forçada, né, do seu país, como explica nesse vídeo aí. Bom, estou aguardando essas tarefas, tá? Essas respostas. Agora, vamos ver essas perguntas sobre a página 48 e 49. Eu estou perguntando aqui, qual a diferença entre emigrante e imigrante? Bem aqui nessa página. Ué, o que houve? Tá. Bem aqui nessa página, na página 48 e 49. Ai, meu Deus, vou ter que ir lá. Olha, bem aqui, vocês vão ver que já está dizendo aqui, ó, na leitura, o que é migração, o que é migrar. Está dizendo aqui, ó, migrar é trocar de país, de estado, de região, de cidade ou até de casa. E a migração acontece desde o início da humanidade. Aí tem uma diferença. Emigrante é a pessoa que sai de um lugar. E imigrante é a pessoa que entra em um lugar. Então você pode ser emigrante do Nordeste, ou seja, você está saindo do Nordeste e está indo para o Sudeste, ou para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, e você vai ser, no Rio de Janeiro e São Paulo, um imigrante, porque você está entrando nessa cidade, né, nesse estado. Deu para entender? Deixa eu ver o que mais tem de pergunta. Além do que é a diferença, né, entre emigrante e imigrante, o que significa migrar, também está lá naquela página. E aí você vai pensar, você ou alguém da sua família já migrou? Tem uma amiga nova na nossa turma que é imigrante do Rio de Janeiro. Ela veio de um outro estado. Ela veio lá do Maranhão. Eu fiquei sabendo hoje que a gente recebeu essa pessoa especial vindo desse estado tão maravilhoso que é o Maranhão. Tá bom? Então, é interessante vocês conhecerem ou refletirem sobre de onde vêm as pessoas que moram perto da gente, de onde veio a minha família. Minha família nasceu no Rio de Janeiro? Pergunta para os seus familiares, vocês nasceram no Rio de Janeiro? Não? Então você veio de que cidade? Né? Se você veio de uma outra cidade, você é um imigrante. É isso que vocês vão refletir. Aí vocês vão contar e pergunta se o seu avô veio de uma outra cidade, se o seu avô também veio lá do Maranhão, se o seu avô veio lá da Bahia, se ele veio lá do Nordeste, se ele veio lá do Sul, lá de Minas, né? Também tem pessoal de Minas aí. Veio lá de Minas. Como que veio de Minas? Veio a pé, veio de bicicleta, veio de barco? Não, amor, de Minas, de barco não dá, né? Mas veio de ônibus, entendeu? Como que veio? Né? O meu pai, por exemplo, ele era um imigrante. Meu pai era português. Ele veio lá da Europa, ele veio lá de Portugal pro Brasil. Veio de navio, que na época a passagem de avião era muito cara. Então o pessoal vinha de navio, era uma viagem de meses. Já imaginou? E ele veio com a família toda, com ele, mais os 5 irmãos, mais a mãe, veio todo mundo de lá buscar condições de vida melhor
aqui no Brasil, né? Ele morava numa região bem pobrezinha lá de Portugal, que era o Porto, e ele veio para cá para tentar, né? O pai dele, a mãe dele, para tentar a vida aqui no Rio de Janeiro. Mas isso, gente, em 1955, mais ou menos. Né? O meu pai era de 1949, ele já estaria hoje com uns 70 anos. Bastante, né? 71, acho. Enfim. Essa história, né? Dos imigrantes. Então, vale a pena vocês perguntarem para sua família. Então, olha só. Você já viu algum imigrante português ou chinês no seu bairro? Tem alguma pastelaria chinesa aí perto? Se tiver, pergunta. Vem cá, tu é da China? Tu é do Japão? Tu é da Coreia? Pergunta. Mas se não quiser perguntar, mas dá para saber, né, gente? O pessoal fala diferente, né? O pessoal tem, né, um olhinho, né? Coisa e tal. Que é diferente da gente, assim, é um pouco diferente, né? O jeito, né? O tipo do cabelo, a cor da pele. É diferente. O pessoal que vem lá da Ásia, né? Que vem do Oriente. Enfim, pergunta. Né? Se você, a pessoa que é portuguesa, então, cara, dá para saber porque fala com sotaque, né? Então, dá para você saber se você conhece ou se você já viu algum português ou chinês por aí, tá bom? Aí você pergunta onde que você viu, né? Onde é que vocês estavam trabalhando, em algum lugar, né? Aí você vai contar aqui. Na número 5 quem foram os trabalhadores, ou seja, a mão de obra, conforme tá aqui na página 50 diz assim, né? Eu vou botar lá, peraí, na página 50 tá aqui, ó. Aqui na página 50 tá falando sobre esse lugar aqui, ó, que tem essa foto. Como é o nome desse lugar, ó? Tá aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. É a resposta, tá? Mas como era o nome? Por que esse lugar se chama Vista Chinesa? Por quê? Tá? Porque foi construída uma estrada que ligava o Jardim Botânico até o Alto da Boa Vista. E o nome dessa estrada, e os trabalhadores, a mão de obra que fez essa estrada, era mão de obra chinesa. E aí, em homenagem a esses trabalhadores, deram o nome de estrada. Como é que é o nome? Ele aqui, ó. Você vai ver, ó. Deram o nome de. Cadê? Gente, tem um nome aí, ó. Olha, o nome do lugar é a Vista Chinesa. Então, é a Estrada da Vista Chinesa. Estrada da Vista Chinesa. E o nome desse mirante, ou seja, um lugar para mirar a vista, se chama Vista Chinesa em homenagem a esses trabalhadores. Tchan, tchan, tô dando a resposta, né? Mas quem vê o vídeo vai ter ajuda para fazer para responder. E aí, nesse mapa aqui, vocês entenderam que mapa é esse? Esse é um mapa dos povos indígenas que ainda existem hoje. Não. Esse é da ocupação indígena em 1500. Desculpa. Mas aqui está dizendo quantos povos indígenas ainda vivem hoje no Brasil. Mas olha quantos tinham antes da chegada dos portugueses. Tinham 1.400 tribos indígenas vivendo no Brasil. Como mostra esse mapa aqui, ó. Esse mapa aí tá todo colorido, tá vendo? Ó? Cada cor dessa é um povo indígena. Tem o povo Tupi-Guarani, que é esse que vivia no litoral, esse laranjinha. Tem esse povo G, que era mais do centro, né? Tem esse povo, outros grupos, né? Que eram da região ali também central. Deixa eu ver, esse verdinho é o Caribé. Aí tem o Pano, Tucano, Charruá, tá vendo? São os grupos indígenas que viviam no Brasil no ano de 1500, tá vendo como tá aqui? Mas aí eu tô perguntando ali, quantos povos indígenas existem hoje? Quantos existiam antes da chegada dos portugueses? É uma grande diferença. De 1.400 tribos foram para 300 tribos. O que você acha dessa diferença? Você acha legal isso? Estavam todas essas tribos vivendo aqui no Brasil, chegaram os portugueses e dizimaram essas tribos. Sabe? Dizimar é matar, destruir, aniquilar, acabar com essa cultura. O que você acha disso? Terrível, né? O que aconteceu com essas pessoas? O que você acha sobre o fato de já terem tido 1.400 tribos indígenas vivendo no território brasileiro e hoje só terem 305? Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que o que os portugueses fizeram foi certo?
foi errado. Por quê? É isso. E ainda tem essa questão daqui, que você tem que falar sobre o impacto, né, dessa migração forçada, porque, por exemplo, a migração portuguesa, ela foi voluntária. Os portugueses saíram lá de Portugal para virem morar aqui no Brasil, porque eles queriam. Os chineses também saíram lá da China para virem morar aqui no Brasil, porque eles queriam. Agora, os africanos, eles saíram das suas aldeias lá no continente africano para virem trabalhar nas colônias, né, daqui do Brasil, da América do Norte, dos outros países, porque eles queriam? Não, foi um processo de imigração forçado. Porque eles foram escravizados, foram sequestrados de suas terras para viverem aqui, para trabalharem forçadamente aqui nos Estados Unidos e outros países que tiveram a mão de obra escrava. E esse mapa aqui sobre rotas do tráfico é do tráfico humano, tráfico de pessoas africanas que saíram dos países africanos para virem trabalhar como escravos em outros países. Né? O que vocês acreditam que tenha sido um impacto para o povo africano? O fato da escravização, dessa migração forçada. O que vocês acham sobre isso? Né? Isso não teve... Você imagina, as pessoas estavam lá vivendo no seu país, africano, na sua aldeia, em liberdade, com suas famílias, criando seus filhos, pegando sua água, plantando, cantando, né? Vivendo em plenitude a sua cultura. Eles eram arrancados das suas aldeias para virem trabalhar como pessoas forçadamente. Vocês imaginam que impacto isso tem para uma cultura, para um povo? Esse povo que foi todo escravizado aqui, você acha que esse africano escravizado aqui, ele tem a mesma ideia sobre si que ele tinha quando ele morava na África? Será que as pessoas brancas desses países que escravizavam as pessoas negras, depois que essas pessoas negras acabou a escravidão, será que eles continuaram com o mesmo olhar para essas pessoas negras? Ou não, agora você não é mais escrava, agora eu te respeito. Foram 300 anos de escravidão. Será que não teve um impacto, né, sobre a população afro-brasileira? Um dos impactos que eu acho mais graves é o racismo, a pobreza. Porque essas pessoas que trabalhavam como escravas, né, as pessoas escravizadas, elas deixaram de ser escravizadas para se tornarem pessoas livres, mas pessoas desempregadas. Ou vocês acham que elas saíam da fazenda e iam ganhar salário na loja, na indústria? Não. Saíam de lá desempregadas. Poucos eram os patrões que davam salários miseráveis, que era quase a mesma coisa que ser escravizado, dentro das fazendas. Não foi a salvação deles o fim da escravidão. Eles continuaram sendo tratados como pessoas inferiores, como pessoas que um dia foram escravizadas. Qual o impacto dessa migração forçada, da escravidão para o povo afro-brasileiro? Miséria, exclusão, racismo. A gente tem que pensar sobre isso e pensar que a causa, né, dessas questões tão graves, tão absurdas que o povo afro-brasileiro, que o povo afrodescendente vive hoje no nosso país, em vários lugares do mundo, como até um colega, né, falou sobre, né, o caso do rapaz negro que morreu nos Estados Unidos. Né, isso acontece nos países que tiveram mão de obra escravizada africana. As pessoas continuam com esse sentimento de que o negro é inferior. Por quê? Tem origem nesse gravíssimo fato da nossa história, que é a escravidão, que é o sequestro de pessoas africanas do seu país, do seu continente, né, da sua aldeia, onde eles viviam em liberdade e foram trazidos para cá para trabalharem como escravos. Qual o impacto disso? Pensa. Qual o impacto, né, dessa migração forçada da escravidão para essas pessoas? Eu já falei, né? É isso. Vamos refletir e responder com calma, tá bom? Qualquer dúvida, só falar. Muitos beijos.